Vamos direto agora ao plenário. Já tocou a campainha. Renovando meus votos de boa tarde a todos, como já o fiz, vamos dar início à 16ª Abre a sessão no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 27 de maio de 2021. Também no plenário físico do STF, de pé, ao lado do ministro presidente, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmelile Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, e Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h12, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. Senhores ministros, como é do conhecimento de todos... Com a palavra ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Tribunal Superior Eleitoral, concitando-nos a realizar a votação na forma do artigo 119, inciso 2 e 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, para o cargo de juiz substituto do tribunal em decorrência da posse de Sua Excelência o ministro Carlos Bastide Orbach, então membro substituto e que passou a membro efetivo, ocorrido no dia 18 de maio do corrente. Nós submetemos a Vossas Excelências os nomes à votação. Ministro presidente consulta alguns papéis em suas mãos. Todos os excelentíssimos ministros já votaram e obtivemos o seguinte resultado. Ângela Inhaque Baeta Neves, 9 votos. Marilda de Paula Silveira, 8 votos. Maria Cláudia Buchieri, 8 votos. E mais 2 votos que foram destinados a Maria Fernanda Pires de Carvalho, de sorte que o encaminhamento da lista pela ordem de votação ficou assim. Mandaremos uma lista tríplice com o primeiro nome de Ângela Inhaque Baeta Neves e mais 2 nomes que estão com votação empatada, Marilda de Paula Silveira e Maria Cláudia Buchianeri. Então, cumprida essa nossa obrigação, o Supremo Tribunal Federal, na realização dessa votação, eu vou anunciar o processo que se submeterá ao nosso julgamento no presente momento. Recurso extraordinário com agravo 1.175.650, procedendo do Paraná, relator ministro Alexandre de Moraes. É o tema 1043 da repercussão geral, assim sintetizado pela Secretaria do Tribunal. A utilização de colaboração premiada no âmbito civil e ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face do princípio da legalidade, da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário e da legitimidade concorrente para a propositura da ação. Teremos 2 sustentações orais. Falará pelo recorrente o doutor Walter Barbosa Bittar, e falará pela Procuradoria-Geral da República o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, o nosso Procurador-Geral da República. Então, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para o relatório. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministros. Também cumprimento o doutor Alexandre de Moraes, ministro do STF. Da República, e o doutor Walter Bittar, advogado do requerente. Presidente, aqui é um agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Trata-se de ação civil pública na origem,
ação civil pública movida pelo Ministério Público por ato de improbidade administrativa, em face não só do ora recorrente, mas também de outras 24 pessoas físicas e jurídicas, em razão de fatos apurados na denominada Operação Publicano. Em síntese, a ação de improbidade trata-se de uma complexa organização criminosa que tinha um objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem patrimonial por meio de acordos de corrupção com grandes empresários sujeitos à fiscalização tributária na 8ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Londrina e outras delegacias regionais. E, a partir disso, se identificou os atos de improbidade administrativa. Em relação aos réus Luiz Antônio de Souza, Edmundo Odebrecht Neto e a pessoa jurídica Odebrecht Indústria e Comércio de Café Limitada, o Ministério Público requereu apenas o reconhecimento de que praticaram atos de improbidade sem a imposição das penalidades correspondentes. Tal ressalva, e aqui é o cerne da questão, deveu-se em virtude de ajuste estabelecido em termos de colaboração premiada firmado com as referidas pessoas. No relatório que distribuí anteriormente a todos, eu transcrevo as considerações pertinentes que o Ministério Público fez na petição inicial, falando sobre o acordo de colaboração premiada em relação a atos de improbidade administrativa, descrevendo a necessidade dessa possibilidade, em virtude do direito penal e aqui o direito administrativo sancionador da improbidade administrativa, terem sofrido influência nas últimas décadas, importante influência do direito comparado, não só com questões da justiça consensual ou negocial, mas também com a colaboração premiada e a necessidade para o combate à corrupção, combate aos atos de improbidade administrativa, da utilização desse importante instrumento que é a colaboração premiada. Em 18, já é antiga a ação, 18 de novembro de 2015, o magistrado de primeira instância determinou a notificação dos demandados para apresentarem por escrito a sua defesa, decretou indisponibilidade de bens e, a partir daí, deu sequência à ação. Houve, desde o início, a impugnação de Milton Antônio de Oliveira de Giacomo, que não participou do acordo, mas teve seus bens afetados. Houve a resignação dizendo que o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa veda expressamente a colaboração premiada em seu âmbito. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o provimento ao recurso, mantendo a indisponibilidade dos bens e entendendo possível, em virtude da complementação dos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa pelo Código de Processo Civil, é possível a utilização da colaboração premiada no âmbito da ação civil pública por improbidade administrativa. Também aqui descrevo trechos do relatório do voto vencedor do relator, a fim de melhor esclarecer os eminentes colegas. No recurso, houve recurso extraordinário, alegando aqui, principalmente, ofensa ao princípio da legalidade, em virtude da inexistência de previsão legal, também em relação ao contraditório e à indisponibilidade da ação civil por ato de improbidade. O TJ do Paraná ainda inadmitiu o processamento do recurso extraordinário porque entendeu que não havia sido pré-questionada as alegações. Interposto o agravo, o plenário, eu, como relator, admiti e submeti o crivo ao plenário virtual para fins de repercussão geral, como Vossa Excelência já adiantou, foi a repercussão, a questão constitucional e a repercussão geral, ambas foram aceitas, é o tema 1043, sobre a seguinte questão: a utilização da colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida
pelo Ministério Público, em face do princípio da legalidade, da imprescritibilidade do ressarcimento Em pauta, agravo no recurso extraordinário 1.175.650, Milton Antônio de Oliveira de Giacomo contra Ministério Público do Paraná. Relator o ministro Alexandre de Moraes. E pela admissão do uso da colaboração premiada em ação civil pública. Houve pedidos extemporâneos de ingresso na qualidade, 3 pedidos na qualidade de amici curiae foram indeferidos, uma vez que já estava liberado para julgamento. Houve um recurso em que o plenário da Corte também, por maioria, não conheceu desse recurso. Em 25 de 11 de 2019, solicitei a todas as Procuradorias-Gerais de Justiça e a Procuradoria-Geral da República que informassem detalhadamente os casos de celebração de colaboração premiada em sede de ação por improbidade administrativa, sendo que 20 estados responderam detalhadamente. E vou citar no início do voto, porque há uma importante relação com o raciocínio do voto. É o voto, presidente. É o voto, é o relatório, presidente. Tá bom. Se fosse o voto, estava bom, né? Já tinha terminado. Só faltou a tese. Já tinha colega dizendo que acompanha. Muito bem. Então, eu concedo a palavra, que falará pelo recorrente Milton Antônio de Oliveira Giacomo, Dr. Walter Barbosa Bittar, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, em nome de quem saúdo todos os demais ministros dessa corte, excelentíssimo senhor procurador da República, senhores funcionários, senhores que nos acompanham. O ponto central nessa sustentação oral que se entende, o mais importante é chamar a atenção de Vossas Excelências, é a questão de quais são os limites do Ministério Público com relação ao acordo de colaboração premiada penal. Existe a possibilidade do Ministério Público negociar o próprio patrimônio público? Existe a possibilidade do Ministério Público, isoladamente, porque tem concorrências com relação à legitimidade para negociações, fazê-lo isoladamente, sem considerar as disposições legais? Portanto, esse ponto central do alargamento do efeito direto da delação premiada penal para as ações de improbidade administrativa mostra que existe a necessidade de uma especial atenção sobre a possibilidade de transacionar situações onde exista interesse público e bens indisponíveis, especificamente o patrimônio público. Essa questão já discutida por Vossas Excelências de julgamento anterior, da imprescritibilidade da pretensão de reparação ao dano erário, é um ponto importante para o raciocínio que se pretende desenvolver, porque a situação aqui guarda algumas especificidades interessantes. Quando, à época da impetração do recurso, a Lei 8429, por força do seu artigo 17, parágrafo 1º, não previa a possibilidade de transacionar em nenhuma de suas normas. Em que pese essa situação, o Ministério Público utilizou-se de uma estratégia que vem utilizando de longa data, e é muito interessante chamar a atenção da Corte para uma situação como essa. Mesmo sem previsão legal, o Ministério Público adianta-se, utiliza sua própria interpretação e procura, de uma certa forma, brechas para legislar, porquanto torna o volume de procedimentos tão grande e a discussão que se espelha tão vultuosa que parece que fica a impressão de que não resta outra opção senão aceitar o pleito do Ministério Público e curvar-se ao seu entendimento. Um exemplo que se quer demonstrar é a questão da investigação por parte do Ministério Público, que mesmo sem previsão legal, em que pese a jurisprudência tenha encampado o entendimento, foi utilizada em larga escala, fazendo com que, uma vez conhecido
um pleito contrário à intenção do Ministério Público, inúmeras investigações do país teriam que ser anuladas, comprometendo ações penais muito sérias. Aqui a estratégia é parecida. A delação premiada no Brasil, inserida por meio de uma norma de direito material, espraiou-se, mesmo sem uma única norma procedimental, e fez casa na jurisprudência e na doutrina do país, mostrando que não havia uma importância, ou não se dava muita importância à inexistência de questões procedimentais ou mesmo a ausência de normas legais. Mas aqui nós chegamos num ponto em que, praticamente, nós não deixaremos nenhum tipo de amarra à delação premiada, desprezando todos os limites que foram declinados pelo legislador, porquanto especificou quais eram os prêmios inerentes à delação premiada. E aqui o que se diz é que esse avanço é extremamente prejudicial e preocupante, por conta de que, quando estendido para ações de improbidade administrativa, permitindo que o Ministério Público transacione patrimônio público, provoca um desequilíbrio enorme naqueles que não estão inseridos no contexto da colaboração, como é o caso do recorrente, porquanto o montante a ser ressarcido ao Estado é muito maior. Mais disso, se esse entendimento vem a vingar, questiona-se, então, se estaria também o Ministério Público permitido a negociar tributos eventualmente inseridos no contexto desse acordo de colaboração como uma espécie de prêmio, mesmo inexistente, aos colaboradores, com vistas a obter para o Estado provas que ele eventualmente não possua, ampliando completamente o Instituto da Delação Premiada sobre a alegação de que é absolutamente necessário para o combate à corrupção. Ora, excelências, os prêmios inerentes à colaboração premiada em sede penal são muito significativos porque estabelecem o âmbito da liberdade do indivíduo bem maior que possui para justamente colaborar com as autoridades. Os institutos que também permitem a transação na esfera não penal possuem especificidades em outras legislações com os seus respectivos titulares e não alcançam o patrimônio público. A questão aqui posta não se trata da possibilidade da utilização da analogia, porque a analogia é método de integração ao ordenamento jurídico, não o contrário. Aqui existe uma afronta, e essa é a tese principal, ao artigo 37, seus parágrafos 4º e 5º da Constituição Federal, por conta do óbice da negociação do patrimônio público. E, sendo assim, a colaboração penal deve ter estabelecidos limites, não pode-se automaticamente transpô-los à esfera civil, muito menos numa situação como essa, em que está em jogo o patrimônio público. Sendo assim, o pedido é pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão proferida pela 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, face à violação do artigo 37 em seus parágrafos 4º e 5º, por possibilitar a extensão dos efeitos da colaboração para o âmbito da improbidade administrativa. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra ao ministro presidente. Muito obrigado, doutor Walter Barbosa Bittar. Agora concedo a palavra a Sua Excelência, ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte Brasileira. Augusto Aras, procurador-geral da República. A excelentíssima senhora ministra vice-presidente Rosa Weber, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros e, especialmente, o eminente relator, o ministro Alexandre STF julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. Agravo no recurso extraordinário 1.175.650, Milton Antônio de Oliveira de Giacomo, contra o Ministério Público do Paraná. Constitucional da utilização da colaboração premiada em sede de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público, em face do princípio da legalidade, da imprescritibilidade do ressarcimento erário e da legitimidade concorrente para a propositura da ação. O acordo de colaboração premiada é instituto de feição tipicamente penal, mas tem matriz constitucional, calcada nos princípios da eficiência e da efetividade da jurisdição. Trata-se de negócio jurídico processual, normalmente utilizada na apuração de situações
fáticas, complexas, que envolve multiplicidade de ilícitos, com pluralidade de agentes envolvidos e que reverberam nos variados planos do direito. É comum que a colaboração revele fatos que configuram, a um só tempo, ilícito penal, ilícito civil e administrativo. O Estado tem, por imposição constitucional, a obrigação de apurar os ilícitos e punir os respectivos infratores. A Constituição não proíbe a utilização de acordo de colaboração em ação de improbidade, não havendo data vênia de se falar em violação ao princípio da legalidade constitucional. A discussão está situada no plano infraconstitucional, na norma esculpida na redação original do artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429, de 92. Esse egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento acumulado de que, abro aspas, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada à norma infraconstitucional pela decisão recorrida. Fecho aspas, a súmula 636. A redação original do artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, que vedava a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade, sequer subsiste nos dias atuais. Convém lembrar que a Lei da Improbidade foi editada em 92, momento de menor abertura à solução processual em sede de processo instalado, e que, posteriormente, tivemos diversos avanços normativos quanto aos instrumentos da justiça negociada. Nesse sentido, a Lei 13.964, de 2019, deu nova redação ao dispositivo legal e passou a admitir expressamente a celebração de acordo de não persecução civil na ação civil pública. Essa mudança legislativa veio acompanhar a nova dinâmica do processo civil contemporâneo, que prestigia a autocomposição como forma de alcançar a melhor solução do conflito e conferir maior efetividade à jurisdição. A redação antiga da Lei de Improbidade... Em pauta, agravo no recurso extraordinário 1.175.650. Milton Antônio de Oliveira de Giacomo contra o Ministério Público do Paraná. A moderna compreensão do processo civil... Relator, ministro Alexandre de Moraes. Sobre os prismas da eficiência e da efetividade da jurisdição. Sob esse olhar constitucional, o dispositivo de lei, ainda quando vigente, não haveria de ser interpretado como impeditivo da celebração de acordo em situações tão complexas. A utilização dos acordos de delação no âmbito da ação civil, por improbidade, não afronta os limites da disponibilidade de bens e interesses públicos diante da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário. Não há choque entre as diretrizes constitucionais de indisponibilidade do patrimônio público, combate à corrupção e proteção da probidade administrativa. A atuação do Estado como agente acusador e sancionador dos atos de improbidade administrativa há de ser equacionada com os demais ditames constitucionais, especialmente a busca pela satisfação do interesse da sociedade, o efetivo combate à corrupção e a tutela da probidade administrativa. O ato de improbidade administrativa constitui, pois, inegável ofensa ao patrimônio público, à moralidade e aos demais princípios norteadores da administração pública. Acordos de colaboração contribuem para o desmantelamento das fraudes e atos de corrupção perpetrados contra o Estado. Acordos esses firmados na defesa do interesse público e objetivando, sobretudo, a cessação, responsabilização e prevenção de atos de corrupção. Não há violação à previsão constitucional de imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. A colaboração firmada pelo Ministério Público com o réu não implica disposição do patrimônio público em prejuízo da coletividade. E aqui eu abro parêntese para dizer que na presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, este procurador-geral tem buscado, junto à Corregedoria Nacional e junto às corregedorias de cada ramo, aperfeiçoar os sistemas de controle desses acordos de não persecução penal civil
nos acordos de colaboração premiada, inclusive, eventualmente, quando se aproxima de um acordo cível, para efeito de não permitir que haja abusos. Também, nessa mesma abertura que faço da minha sustentação, registro que buscamos em todo o Brasil informações no âmbito do Ministério Público Federal, inclusive, as informações necessárias para saber quantos são os acordos, quantos foram os acordos celebrados. Lamentavelmente, não tínhamos um banco de dados de acordos e estamos construindo esse banco de dados necessário para que façamos o efetivo controle da legalidade, da eficiência e mesmo da razoabilidade e proporcionalidade da sanção premial aplicada ou negociada entre o Ministério Público e os réus interessados no acordo. Nesse aspecto, quero dizer que as corregedorias estão empenhadas, embora com as dificuldades naturais do Instituto Novo, em fazer valer o seu dever de fiscalizar a todos os membros para a correta aplicação da lei e para a defesa do patrimônio público. Voltando à minha sustentação oral, aqui como apresentada, registro que o interesse público corresponde justamente à concretização de uma atividade administrativa proba ilícita, de modo que a utilização de acordos cooperativos em ações de probidade, não importa esvaziamento ou mitigação, à tutela do patrimônio público, considerando que a busca pela verdadeira satisfação do interesse público há de nortear a conduta de todos aqueles que lidam com a coisa pública, é consentâneo com o princípio da indisponibilidade do interesse público, reconhecer que o Estado pode valer-se de institutos que favoreçam o combate à corrupção e a melhor preservação do patrimônio público. O acordo, data vênia, não prejudica a sociedade civil. Pelo contrário, permite proteger o patrimônio público, pondo fim a eventuais lesões à coletividade e responsabilizando os infratores, mormente se tivermos corregedorias e órgãos de controle, como as câmaras de coordenação e revisão, no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados, os órgãos competentes, para fazer a revisão de cada acordo, de cada colaboração, para a aferição da correta aplicação da sanção premial. Também peço vênia à Suprema Corte para dizer que não há violação à legitimidade concorrente para a propositura da ação de improbidade. A promoção da ação civil pública por ato de improbidade pelo Ministério Público tem previsão constitucional e corresponde ao desempenho de uma de suas missões institucionais, que é a de proteção do patrimônio público e da probidade administrativa. Traduz verdadeira tutela do interesse público primário. A pessoa jurídica interessada, também legitimada, age essencialmente na busca do ressarcimento do prejuízo ao seu patrimônio, na defesa de interesse público secundário. Tais nuances evidenciam a preponderância da atuação do Ministério Público. É assim, senhores ministros, que a atuação do Ministério Público em defesa da sociedade como um todo não há de ser restringida pela atuação de terceiros na defesa de interesse secundário. Condicionar a atuação do ministerial ou limitar seus efeitos seria prejudicial data vênia à defesa do interesse público primário. A colaboração pode ser determinante para que o interesse público seja tutelado. Rejeitar os efeitos positivos do acordo, porque terceiros possuem legitimidade concorrente para a propósito da ação, visando apurar os mesmos fatos, implicaria negar a defesa do patrimônio público pelo órgão incumbido de fazê-lo, aqui no particular, ou Ministério Público. Há outro aspecto jurídico a ser considerado: a teoria dos atos próprios, que veda comportamento contraditório, também aplicável à administração pública e, portanto, ao Estado. A jurisprudência brasileira já aponta que a ideia pela qual nemo potest venire contra facto proprium é extensiva ao poder público como dever de boa-fé. Não é dado ao Estado, a um só tempo, colher a confissão de um agente no âmbito criminal para depois frustrar a sua expectativa e utilizá-la contra o próprio colaborador na seara civil ou do direito sancionador. Para além do contraestímulo à celebração do negócio processual, a medida violaria o princípio da proteção da confiança,
dimensão objetiva do direito fundamental à segurança jurídica. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário e propõe a fixação da seguinte tese de repercussão geral. Abro aspas. Admite-se o uso da colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, não havendo ofensa ao princípio da legalidade, à imprescritibilidade do ressarcimento ao erário e à legitimidade concorrente para a propositura da ação. Fecho aspas. Agradeço, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, ao advogado, doutor Walter Bittar, que me antecedeu, a atenção e boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. E agora, então, passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para o voto. Obrigado, presidente. Cumprimento ambos os Procurador-Geral, Augusto Aras, e o doutor Walter, que fizeram sustentações orais. Presidente, aqui a importância do tema transcende Com o a caso palavra para o concreto, voto, o ministro Alexandre de Moraes, relator do feito. STF julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. De forma resumida, mas vou apresentar meu voto. A primeira questão foi exatamente a evolução desde 1992 da aplicação da lei de improbidade até o presente momento. Como disse, 20 estados da Federação e a Procuradoria-Geral da República responderam às solicitações e a grande maioria informou que não vinha realizando colaborações premiadas em relação a ações de improbidade. Mas, e aqui é o importante dessa análise, de 92 para cá, em virtude de uma grande alteração legislativa, em que pese a não realização de propriamente colaborações premiadas, foi-se, eu diria, a teoria dos vasos comunicantes, foi-se realizando acordos pré-ações, com base na lei da ação civil pública, termos de ajustamento de conduta, foi-se estabelecendo na delação, no acordo de colaboração, delação premiada, do crime, efeitos cíveis, ou seja, houve uma adaptação, ocorreu uma adaptação. Esse é um primeiro ponto que me parece importante. O segundo ponto que me parece muito, muito importante aqui é que a lei, a redação original da lei, o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade, que é lá de 92, proibia hipóteses ou espécies de justiça consensual. Transação, conciliação. Ela não se referia, até porque ainda não havia retornado ao Brasil a colaboração premiada, ela não se referia à colaboração premiada. Eu gostaria aqui de relembrar, ressaltar o que essa Suprema Corte já definiu uma diferença muito grande entre os métodos de justiça consensual e algo que no Brasil é híbrido, a questão da colaboração premiada, que não é prova, é meio de obtenção de prova. São coisas diversas e isso é muito importante para a presente questão. Diferentemente nos Estados Unidos, em outros países, que a colaboração premiada é prova, então, com base nela, exclusivamente já se condena, que é meio de obtenção de prova. Não é espécie típica da justiça consensual ou negocial, essa sim, que havia lá em 92 sido vedada da ação de improbidade. É o segundo ponto que me parece muito importante. E o terceiro aspecto muito importante é que de 92 para cá, nós poderíamos afirmar, e no voto eu pretendo deixar claro, nós podemos afirmar que foi efetivamente construído de forma legislativa um microsistema legal de combate à corrupção, de combate à improbidade administrativa. Se lá em 92 a lei de improbidade
foi algo que surgiu num momento histórico, todos devem se recordar, no ano que havia iniciado o julgamento do impeachment, e a acusação de impeachment contra o ex-presidente Collor, e a lei, inclusive, é sancionada por ele, no ano em que surgiu de forma em pauta, agravo no recurso extraordinário 1.175.650. Milton Antônio de Oliveira, que hoje nós podemos Giacomo chamar de contra o Ministério Público Paraná. De combate à corrupção, relator o ministro Alexandre de Moraes. A improbidade administrativa, de combate à lavagem de dinheiro e, obviamente, o que lá atrás a lei de improbidade era uma estrela solitária, hoje ela faz parte desse microsistema. Consequentemente, me parece que deva ser interpretada de acordo com esse microsistema processual e material de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E aqui se aplica já a questão do microsistema, porque em 17 Quem vota é o ministro relator Alexandre de Moraes, por videoconferência. 2015, o Ministério Público, como adiantei no relatório, o Ministério Público do Paraná propôs uma ação civil pública por ato de improbidade, e uma grande ação civil pública indicando 23 pessoas naturais, pessoas físicas, e 2 pessoas jurídicas no polo passivo. Houve uma operação chamada Operação Publicano, que identificou uma organização criminosa formada principalmente por agentes públicos da Receita Estadual do Paraná, com o propósito de concessão de vantagens indevidas a empresários do setor cafeeiro. Então, diferentes funcionários em diferentes níveis e áreas de atuação se associaram para abordar contribuintes, grandes contribuintes, solicitar expressivos pagamentos periódicos, uma propina periódica, em troca de benefícios de fiscalização tributária. Especificamente, cobrar menos do que realmente era devido ou não impor multas. A adequada compreensão desse intrincado esquema criminoso só foi possível, diz o Ministério Público do Paraná, em virtude dos acordos de colaboração premiada celebrados entre o Ministério Público e Edmundo Odebrecht Neto e Luiz Antônio de Souza. O primeiro era um dos empresários extorquidos, e o segundo, um dos extorquidos e que havia cedido à extorsão, e o segundo, um dos auditores fiscais envolvidos na organização. E é interessante que o próprio Ministério Público, no termo firmado com Edmundo Odebrecht Neto, coloca que os efeitos do presente acordo abrangerão os desdobramentos cíveis, atos de improbidade administrativa, sendo certo que o pedido será formulado pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de lege ferenda, já que inexiste expressa previsão legal, decorrentes dos mesmos fatos indicados acima, que também eram fatos criminais. Foi o que o eminente procurador-geral, doutor Augusto Aras, na sua sustentação oral, salientou a questão da boa-fé. STF julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. Os mesmos fatos, e nós sabemos que é possível pela independência de instâncias, o mesmo fato é ato de improbidade também. Então, o Ministério Público já ofereceu acordo em relação ao crime, em relação ao ato de improbidade, para poder, a partir daí, obter resultados concretos na apuração, na investigação e na efetivo processo e julgamento dessa organização criminosa, ou dessa quadrilha que pretendia causar prejuízos ao patrimônio público. O Ministério Público também tomou cuidado, aqui no caso concreto, em relação a Luiz Antônio de Souza, de dizer que o colaborador se comprometeria a entregar, a título de indenização e ressarcimento cível, determinados bens, exatamente para que houvesse o ressarcimento público. Então, a partir disso, a impugnação foi exatamente, que chega até essa Suprema Corte, olha,
não há previsão expressa, ou não havia previsão expressa, o princípio da legalidade foi ferido. O dano ao erário é imprescritível, então não pode ocorrer um acordo em relação a isso. E não é só o Ministério Público que é o titular, diferentemente da titularidade da ação penal pública, não é o Ministério Público o único titular da ação de improbidade administrativa. Há uma colegitimidade com as fazendas públicas, por exemplo, em que pese 99,9% das ações de improbidade administrativa serem propostas pelo Ministério Público ou pelos Ministérios Públicos. Não há essa legitimidade privativa, mas a Constituição só concedeu, e aí sim, privativamente ao Ministério Público o inquérito civil. Então acabou ocorrendo, que eu diria uma esquizofrenia, o único colegitimado que tem meios de investigar realmente é o Ministério Público, é por meio do inquérito civil, o qual o próprio Ministério Público preside. E, a partir dessa investigação, promove a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Há, residualmente, algumas ações propostas pelas fazendas públicas, pelas procuradorias gerais de Estado, mas um número extremamente pequeno, o que, obviamente, não retira a colegitimidade, mas é importante aqui para essa análise. E é importante iniciar a análise também recordando que o aperfeiçoamento do combate à corrupção do poder público, do serviço público, foi uma das grandes preocupações do legislador constituinte em 1988. O legislador constituinte estabeleceu pela primeira vez na história constitucional brasileira, e sem paralelo com o direito comparado, estabeleceu um verdadeiro código de conduta, código de legalidade, moralidade, ética, no artigo 37 da Constituição. É um verdadeiro código de conduta à administração pública, nos seus 3 níveis, para os 3 poderes. O artigo 37, a verdadeira declaração de direitos do administrado. Assim como nós temos o artigo 5º, que é o maior artigo da Constituição e mais importante artigo no sentido de declaração de direitos fundamentais, o segundo artigo em extensão, o segundo maior artigo é o artigo 37, porque, em virtude da história de desmandos da administração pública, lamentavelmente, em virtude do histórico de corrupção, entendeu por bem o legislador constituinte, estabeleceu um verdadeiro código de ética, de conduta pela legalidade, pela moralidade, pela impessoalidade. A Constituição de 88, é inegável, privilegiou o combate à improbidade administrativa, porque pela primeira vez, no parágrafo 4º do artigo 37, estabeleceu quais as consequências de um ato de improbidade. Não havia essa previsão anterior. Estabeleceu exatamente para punir, para afastar da vida pública agentes públicos corruptos. Pretendeu fixar exatamente a partir de então, eu diria, uma linha traçada, uma regra proibitiva para que os agentes públicos, que deveriam lembrar a clássica frase de Platão em República, não se deixassem induzir por preço algum a agir em detrimento dos interesses do Estado. Foi uma aposta que fez a Constituição de 88, e nesses 33, quase 33 anos, foi se construindo, o que é importante para o julgamento desse recurso, foi se construindo um microsistema de proteção ao administrado, um microsistema de combate à corrupção, um microsistema de combate à improbidade administrativa, à ilegalidade, à imoralidade, que é inegável que, e nesse caso concreto, principalmente, corrupção em relação a tributos estaduais tem graves, essa corrupção tem grave reflexo na carência dos recursos para a implementação de políticas públicas. Ou seja, esse recurso que no Brasil já não é tanto, acaba saindo
para os bolsos privados ou de agentes públicos corruptos. A corrupção, então, o combate à corrupção foi uma prioridade do legislador constituinte, porque a corrupção é a negativa do Estado constitucional. O Estado constitucional tem a missão de manutenção da retidão, da honestidade na conduta dos negócios públicos. Não se pode deixar contaminar por isso. Essa inovação de 1988, e a partir da lei, que veio só em 92, acabou permitindo tratamentos sancionatórios diversos para o mesmo fato. Se criou mais uma possibilidade, mais uma instância sancionatória. O mesmo fato que, tradicionalmente, para o agente público poderia ser responsabilidade penal e administrativa, disciplinar, a partir de então passou também a ser por improbidade administrativa, com sanções graves, suspensão de direitos políticos, com perda do cargo ou do mandato, proibição de contratação com o poder público, além do ressarcimento ao erário e das medidas cautelares possíveis, como aqui no caso também, disponibilidade dos bens. Então, a lei, em que pese ter definido os atos de improbidade, e não há dúvida nisso, como possuindo natureza civil e a necessidade de tipificação em lei federal, deu um caráter extremamente sancionatório, extremamente grave, e não foi por outro motivo, não foi por outra razão que permitiu, desde a Constituição até a legislação, que o próprio Ministério Público, se não privativamente, mas o próprio Ministério Público possa investigar no inquérito civil e possa promover a ação por ato de improbidade. Obviamente, naquele momento em que a lei também adotou a posição mais ampla possível para possibilitar a responsabilização geral de todos que pratiquem atos de improbidade, não só agentes públicos, colaboradores, agentes públicos ou privados, agentes públicos honorários, agentes públicos que não recebem salário, empresas privadas, ou seja, para tornar eficiente e efetivo o combate à improbidade e à corrupção, permitiu, e essa é a ratio legislativa, permitiu a maior responsabilização possível. Exatamente por isso, a partir de então, toda a interpretação da lei de improbidade administrativa pelos tribunais locais, e principalmente pelo Superior Tribunal de Justiça, toda a interpretação foi no sentido de garantir a eficácia no combate à improbidade administrativa, a eficácia no combate à corrupção. Ano após ano, com o surgimento de outras legislações, a lei de improbidade administrativa foi sempre sendo interpretada, uma vez que tinha substrato constitucional o combate à improbidade administrativa no parágrafo 4º do artigo 37, sempre se interpretou no contexto da evolução desse microsistema legal, de proteção ao patrimônio público, de combate à corrupção, e com absoluta observância, como sempre deve ser feito, ao princípio constitucional da eficiência, estabelecido no artigo 37 da Constituição, e que impõe a todos os agentes públicos, inclusive aos membros do Ministério Público e aos magistrados, o dever de verificar a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências, de forma imparcial, neutra, transparente, mas também eficaz, buscando qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos. E é isso que a lei de improbidade, a evolução da lei de improbidade, na sua aplicação, vem permitindo. De lá, de 92 para cá, assim como a lei 8429, a lei de improbidade administrativa, visou esse aperfeiçoamento no combate à corrupção no poder público, nesse mesmo momento histórico começou a surgir na esfera penal, por parte do legislador, notáveis esforços que nas 2 décadas
agora anteriores se multiplicaram, mas notáveis esforços dirigidos também ao enfrentamento das mesmas condutas. Porque as condutas mais graves são crimes e atos de improbidade. O legislador foi disciplinando novas formas de combate à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal, que se trata aqui, tanto lavagem, sonegação fiscal, falsidade de documentos e outros tantos delitos contra a administração pública, principalmente aqueles praticados por meio de organizações criminosas com participação de agentes públicos. Essa necessidade é que fez surgir em 92 a lei de improbidade, e a partir de 92 uma evolução do próprio sistema de persecução aí penal, ocorreu em face, lamentavelmente, do inegável êxito que as associações criminosas e organizações criminosas passaram a obter no ataque ao patrimônio público, no ataque ao poder público. Foi nesse contexto, e aí a ligação da lei de improbidade com os outros instrumentos, foi nesse contexto que se incorporou novamente ao ordenamento brasileiro o instituto, primeiro chamado de delação premiada, depois, aí eu diria um eufemismo, né, a colaboração premiada, foi depois renomeada. Eu diria reintroduzida, né, não vou aqui eu passo, o voto escrito contém isso, já existia lá nas ordenações filipinas, que se aplicava no Brasil, a delação premiada. O processo mais importante em que foi utilizada uma delação premiada, um processo de caráter político, foi que resultou na denúncia, condenação e enforcamento de Tiradentes. O processo mostra a utilização de delações premiadas. A partir daí, com essa reintrodução, foi se sistematizando a questão da delação. Uma lei aqui, outra ali, as leis ainda, eu diria, leis tímidas. Ao mesmo tempo, passou a surgir no Brasil a justiça consensual ou negocial, que são coisas diversas. No Brasil, o próprio Supremo já decidiu, em 95, a Lei 9.099, a possibilidade de transação, a possibilidade de suspensão condicional do processo. Então, o Brasil foi verificando novos instrumentos que pudessem auxiliar a justiça penal, principalmente o titular da ação penal, o Ministério Público, no combate efetivo à criminalidade e, especificamente, à criminalidade organizada, a corrupção, a lavagem de dinheiro. E isso fica bem claro com a edição da Lei 12.850, em 2013, que aí estabelece o conceito de organização criminosa, disciplina de forma mais detalhada a questão da delação ou colaboração premiada, exige sucesso nessa delação, nessa colaboração, e coloca como meio de obtenção de prova. Anteriormente, a nova legislação não se podia condenar só com base em colaboração premiada. Agora não se pode, segundo a atual legislação, nem receber a denúncia com base só em delação. Ela é um meio de obtenção de prova. E o nosso decano, o ministro Marco Aurélio, sempre sustenta isso, dizendo que é um meio de obtenção de prova como qualquer outro depoimento. A partir disso deve-se apurar. Então é um meio de obtenção de prova, diferente do que paralelamente foi sendo construído no Brasil, que é a justiça consensual, transação, suspensão condicional, e agora é o recente acordo de não persecução penal e civil. Eu acho importante fazer essa diferenciação, porque não, ao meu ver, não é correto dizer agora pode o acordo de não persecução civil na improbidade. Isso significa que
antes não podia colaboração, agora pode. Não, são coisas diversas, que corriam em paralelo, só que são coisas diversas. Isso é muito importante para o deslinde da presente questão. Em momento algum, a lei de improbidade administrativa, até porque não havia sido reintroduzido no ordenamento jurídico de forma ampla a delação premiada, vedou a colaboração. O que se vedou no parágrafo 1º do artigo 17, na redação original da lei de improbidade administrativa, foi transação, foi acordo, ou seja, diretamente com o réu, com o acusado, por improbidade. Se vedou a justiça negocial, ou se vedava a justiça negocial. E há uma diferença, não só na natureza jurídica, mas de consequências importantíssimas. A delação, para que se concretize o acordo, as suas informações, elas devem ser importantes para o desbaratamento da atividade criminosa. Deve indicar outras provas. Não é um acordo que encerre uma transação penal que já imediatamente encerre. Não, são coisas diversas que a lei de improbidade, na verdade, naquele momento, em 92, nem se preocupou em analisar. Mas, a partir daí, como eu disse, nesse microsistema que foi sendo construído, esse microsistema legal de combate à corrupção, de combate à improbidade administrativa, editou-se a Lei 9.034, em 95, também combate, primeira de combate às organizações criminosas, editou-se a partir daí a Lei 9.269, a 11.343, em 2006. Ou seja, várias legislações foram sendo alteradas, várias legislações foram permitindo formas de colaboração premiada com reflexos. Por videoconferência, vota o ministro Alexandre de Moraes, relator do feito. Alteração na lei de lavagem de dinheiro, a possibilidade de leniência. Olha, é possível, então, colaboração premiada no crime, é possível, entre aspas, colaboração premiada com pessoa jurídica no cível, que nada mais é do que leniência, só que não é possível estender efeitos da colaboração premiada para a pessoa física, na improbidade. Para a pessoa jurídica é possível, na improbidade administrativa, o acordo de leniência. Para a pessoa física, não. Ora, aqui há uma ruptura desse microsistema. A pessoa jurídica, a partir da construção e da edição de várias leis, pode. A pessoa física, não, porque além dessa série de legislações editadas, o próprio Supremo Tribunal Federal, e cito aqui meu voto, um trecho, o voto do eminente ministro Dias Toffoli, com habeas corpus, que realça exatamente isso. Além de tudo isso, há convenções internacionais firmadas pelo Brasil incentivando a adoção de medidas adequadas para encorajar formas de colaboração premiada. Artigo 26.1 da Convenção de Palermo. E para mitigação da pena, artigo 37.2 da Convenção de Mérida. E foi sendo, como eu disse, a evolução desse sistema, desse microsistema legal para combate à corrupção, para combate à improbidade administrativa. A Lei 12.846, denominada Lei Anticorrupção, tratou da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, e aí também permite acordo. Essa lei, ela foi exatamente ao encontro de importantes compromissos internacionais que o Brasil adotou, principalmente a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, sempre permitindo acordos, sempre tendo em conta o princípio da eficiência para se obter, aí sim, um resultado real no combate à corrupção, no combate à
STF julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. Antissuborno de 2010. Agravo no recurso extraordinário 1.175.650. Milton Antônio de Oliveira de Giacomo contra o Ministério Público do Paraná. E também permitindo acordos. E o Brasil ratificou os 3 tratados importantíssimos e aí quase que fechou esse microsistema de combate à corrupção. A Convenção sobre o Combate de Corrupção, sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, da OCDE, em 2000, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, da OEA, e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção da Organização, Convenção das Nações Unidas, que entrou em vigor em 2005. A lei de improbidade, então, de 92, passou, portanto, a fazer parte desse microsistema legal de defesa do patrimônio público, devendo, portanto, ser interpretada de acordo com suas finalidades e pretendendo obter, nos termos do caput do artigo 37 e do seu parágrafo 4º, que direciona diretamente ao combate à improbidade, a maior eficiência possível no combate à improbidade. Não, insisto aqui, em momento algum, a lei vedou a possibilidade de colaboração premiada na lei de improbidade administrativa. O artigo 17, parágrafo 1º, ora já revogado, ele se referia à justiça consensual. Não havia previsão expressa, tampouco vedação expressa, mas toda essa evolução legislativa a que eu me referi, as convenções internacionais, todas elas, o próprio Código de Processo Civil, tudo isso foi levando à interpretação de que, olha, por que não se aplica somente a lei de improbidade administrativa? Foi o que eu disse no início, era uma estrela solitária em 92, agora ela faz parte do microsistema. E o Ministério Público do Paraná enfatiza muito isso na sua petição inicial. Coloca aqui, entre aspas, não se pode conceber que um colaborador, após cumprir os requisitos exigidos pela lei 12.850, proveniente no direito penal, não espraie seus efeitos para o direito administrativo e direito civil, que tutelam o mesmo fato com as nuances peculiares desses ramos específicos do direito. E ainda continua que a lei, portanto, apesar da lei anticorrupção restringir a utilização de acordos de leniência e os seus benefícios às pessoas jurídicas, é certo que o diálogo das fontes confere ao intérprete flexibilidade e dinamismo na aplicação e interpretação de variadas normas jurídicas. Aqui, no caso concreto, eu faria até uma provocação. Veja, se ao invés do diretor da empresa tivesse feito a colaboração, ele tivesse feito em nome da empresa, da pessoa jurídica com acordo de leniência, seria válido. Veja, não bate o sistema. Então, é importante que esse microsistema legal de combate à corrupção, que foi sendo criado a partir de 1992, é importante ressaltar que ele evoluiu de forma clara, específica, objetiva, no sentido de propiciar cada vez mais meios facilitadores à repressão e à prevenção de ilícitos, à responsabilização daqueles que acarretaram prejuízo ao erário público, daqueles que acarretaram, aqueles que praticaram atos de corrupção, sobretudo quando ofensivos a interesses supraindividuais, pré-ordenados a causar dano ao patrimônio público. Ora, mesmo assim, em que pese poderia ser argumentado essa evolução desse microsistema legal de combate à corrupção, o parágrafo 1º do artigo 17, na sua vedação original, foi mantido e vedava a possibilidade do quê? Insisto novamente, a aplicação de métodos de justiça negocial, consensual, sem, contudo, fazer nenhuma referência à colaboração premiada. E nem isso mais existe. Exatamente, em virtude da evolução desse microsistema, houve alteração no parágrafo 1º
que já era interpretado com base na própria Lei da Ação Civil Pública, possibilitando, e do Código de Processo Civil, possibilitando termos de ajuste pelo Ministério Público, os famosos TACs, mas a Lei 13.964, chamado pacote anticrime, revogou expressamente o parágrafo 1º, permitindo a partir de então, veja, mudou a vedação à justiça negocial pela permissão. O restante, a questão da colaboração premiada, vem da interpretação desse microsistema. Hoje, o que é permitido expressamente é o acordo de não persecução penal. A recente legislação, ela afastou a proibição de transação, acordo ou conciliação, hipóteses de justiça negocial. E hoje foi introduzida uma outra hipótese de justiça consensual negocial, acordo de não persecução civil. A lei permanece agora, a meu ver, com quais possibilidades? Duas possibilidades. Porque, de um lado, a redação anterior, o que ela vedava era a aplicação da justiça negocial, mas não proibia expressamente a utilização da colaboração premiada no âmbito das ações de improbidade administrativa. É por ser uma espécie de modo de obtenção de prova, não se confundindo com justiça consensual. Não vedava, e a partir da interpretação das demais leis era possível aplicação. Agora, a nova lei, a alteração legislativa na lei de improbidade, no parágrafo 1º do artigo 17, a nova redação reforçou. Olha, além da colaboração, que vem do sistema, é possível a utilização de instrumentos legais, o acordo de não persecução civil, para o efetivo e eficiente combate à improbidade administrativa. E, no mais das vezes, muitas e muitas ações, inúmeras ações de improbidade acabam não resultando em resultado, não resultando positivamente para a administração por falta exatamente da colaboração, da possibilidade dessa colaboração, que acaba impactuando também nesse sistema de vasos comunicantes, acaba impactuando no combate criminal. Porque o delator, ele diz, mas eu vou fazer um acordo no crime, mas vou ser processado por improbidade administrativa pelos mesmos fatos. Fica algo que fere, como salientou o eminente procurador-geral, a boa-fé. Vai se utilizar desses fatos para me responsabilizar no crime. Então, aqui, numa conclusão, numa primeira conclusão, presidente, colegas, eu diria que a edição da nova lei, ela incluiu a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, não persecução civil, no âmbito da ação civil pública. STF julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. Ou seja, previu expressamente essa possibilidade de justiça consensual para o combate à corrupção. E ela, mais do que isso, acabou reforçando, dentro do microsistema legal de combate à improbidade e à corrupção, o que já vinha sendo possível pela interpretação das demais leis, a plena possibilidade de colaboração premiada. A plena possibilidade de colaboração premiada. Obviamente, a colaboração premiada, e aqui eu parto para uma segunda conclusão, a colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade, movida pelo Ministério Público, como no caso, ela deve se balizar pelo princípio da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. A respeito disso, nossa corte já se manifestou no tema 987, redator pelo acordo, eminente ministro Edson Fachin, onde foi fixada a tese: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso
tipificado na lei de improbidade administrativa. Então, o acordo realizado, a colaboração premiada realizada no âmbito da improbidade administrativa é possível. É possível, mas não pode negociar o valor do dano ao patrimônio público. Pode, como em vários casos que recebi daqueles ofícios, por exemplo, fez um acordo, há um caso em que se fez um acordo que o próprio agente público pediria imediata exoneração do cargo público, a multa, ele não recebeu multa e ressarciu em 12 vezes o patrimônio público, mas integralmente. A forma de pagamento é possível. Agora, não é possível aqui transigir quanto ao quantum. O dano ao patrimônio público, a reposição do dano ao patrimônio público deve ser integral, pois é imprescritível. E o próprio parágrafo 2º do artigo 17, em que pese o parágrafo 1º agora permitir o próprio acordo de não persecução cível, diz, na própria lei de improbidade, que a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Então, não pode constar em qualquer acordo, não deve ser homologado, e se for, haverá uma ilegalidade ou uma diminuição do ressarcimento. Essa interpretação, meu ver, também é consentânea com o próprio parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Anticorrupção, da Lei 12.846, que não exime a pessoa jurídica, no caso, da obrigação de reparar integralmente o dano causado, ainda que celebrado acordo de leniência que efetivamente colabore com as investigações. Dano ao patrimônio público deve ser integralmente ressarcido, é imprescritível. A forma de pagamento, eventualmente, pode ser aqui acordada, como foi no presente caso com um dos delatores. Ele pagou com imóveis. Obviamente, a avaliação deve ser realizada, isso tudo deve ser verificado dentro da legalidade, mas ressarciu o patrimônio público. Outra importante questão diz respeito à colaboração premiada na improbidade, que foi levantada, e aqui a terceira conclusão, a questão da legitimidade concorrente. Em que pese a legitimidade ser concorrente, uma vez proposta a ação pelo Ministério Público, pelos mesmos fatos contra o mesmo réu, não é possível que um colegitimado proponha a mesma ação. Ele pode, sim, isso ocorre algumas vezes, ele pode pedir para compor o polo ativo com o Ministério Público. Então, uma vez feito um acordo, entendo, e essa é a minha terceira conclusão, entendo que no acordo de colaboração premiada para fins de improbidade administrativa, a Fazenda Pública deve ser interveniente. Não impede, porque foi bem ressaltado na sustentação oral, não pode impedir o acordo, porque a Constituição coloca como função do Ministério Público o combate à improbidade administrativa. Mas poderá ser interveniente e o juiz, no momento da homologação ou não, irá levar em conta exatamente os argumentos, os eventuais argumentos que a Fazenda Pública trouxe pela não homologação do acordo. Então, aqui me parece que deva haver uma interveniência da Fazenda Pública nas ações movidas pelo Ministério Público e, eventualmente, nos acordos de delação, nos atos de improbidade, realizados. A interveniência me parece importante. Houve, e me refiro ao veto, no voto, me refiro de forma mais detalhada ao veto ao artigo 17A, que ainda não derrubado ou não deliberado pelo Congresso, que detalhava de forma bem razoável, detalhava como deveria ser, no caso aqui, o acordo de não persecução penal, não persecução cível, mas acabou sendo vetado, e ficou algo desconexo, pode
não se vetou a possibilidade, se vetou a regulamentação. Mas também aqui, não é o caso em questão, mas nos acordos de não persecução civil, eu entendo que a Fazenda Pública deva ser interveniente, somente interveniente, até porque, repito, o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei de Improbidade continua mantendo a possibilidade da Fazenda Pública ingressar com ação para obter o efetivo ressarcimento ao erário público se eventualmente houver algum problema no acordo. Mas não me parece que o Ministério Público não possa realizar, seja o acordo de não persecução civil, seja a colaboração premiada, não possa realizar, se não for realizado em conjunto com a Fazenda Pública. Não, ela deve ser interveniente, deve participar e o juiz levará em conta para fins de homologação. Então, essa é a minha terceira conclusão. É constitucional a possibilidade de colaboração premiada na ação civil pública por ato de improbidade e pelo microsistema construído. Já era antes da lei, da alteração que previu o acordo de não persecução civil, agora foi reforçada por essa alteração. Não se pode transigir quanto ao valor do dano ao erário público. O quanto, isso não é possível se transigir. Até porque já decidimos, como citei, pela imprescritibilidade do dano ao patrimônio público. E a Fazenda Pública deve ser interveniente nesse acordo. No caso concreto, presidente, indo já para o final e pedindo desculpas pelo alongado do voto, no caso concreto, o acordo, me parece que o acordo do Ministério Público seguiu, o acordo de delação premiada do Ministério Público seguiu aqui todo o essencial para ser, como foi homologado, para ser considerado constitucional e lícito. Eu transcrevo no voto o relatório do Ministério Público, o que foi, o que ocorreu, o que foi oferecido, ou seja, não há aqui, ao meu ver, nenhum óbice nesse acordo. Em relação à ausência da pessoa jurídica de direito público, no caso concreto, vítima do ato de improbidade, na pactuação do termo de colaboração, aquela interveniência não houve aqui, mas aqui não houve nenhum prejuízo. Não houve nenhum prejuízo, não houve nem alegação da Fazenda em relação a esse prejuízo. STF então, julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. Agravo no recurso extraordinário 1.175.650. Milton Antônio de Oliveira, de Giacomo, contra o Ministério Público do Paraná. Acordo homologado, não houve. Quem vota por videoconferência é o ministro relator Alexandre de Moraes. Poder público. E, inclusive, a manifestação, e transcrevo aqui no termo, de que eventuais tributos, isso foi citado da tribuna, eventuais tributos possam ser cobrados normalmente. Então, não houve aqui nenhuma quebra à legalidade por parte do Ministério Público. A cláusula 5ª, veja, eu estava procurando ela, a cláusula 5ª, na cláusula 5ª ainda constam os incisos 6º e 7º, que se referem aos benefícios aparentes em razão do crime de lavagem de dinheiro, e há vários parágrafos, entre eles o parágrafo 4º, abre aspas, os benefícios propostos não eximem o colaborador de obrigações ou penalidades de cunho disciplinar, administrativo e tributário, eventualmente exigíveis. Então, se resguardou aqui a possibilidade da Fazenda Pública ir atrás de outros tributos. Então, presidente, no caso concreto, me parece que o Tribunal de Origem e Cognição Sumária, tendo decretado a indisponibilidade dos bens do recorrente, agiu corretamente porque há fundados indícios da prática de atos de improbidade trazidos aos autos. Em conclusão final, diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso extraordinário
com a fixação da seguinte tese, que é detalhe em virtude das conclusões, e me parece importante esse detalhamento. Há uma fixação da seguinte tese: é constitucional a utilização da colaboração premiada, aplicando a lei própria, então é constitucional a utilização da colaboração premiada nos termos da Lei 12.850, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes. Primeiro, as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade. Segundo, a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização. Terceiro, o acordo de colaboração deverá ser celebrado pelo Ministério Público com a interveniência da pessoa jurídica de direito público interessada. Quarto, os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado. É o voto, presidente. Ministro Alexandre, uma indagação? Pois não, ministro Lewandowski. Olha, parabenizo Vossa Excelência pelo voto vertical que acaba de produzir, como sempre, não é? Vossa Excelência estudou a matéria profundamente. Há uma questão sensível, creio que para todos nós, e é uma questão que se repete sempre nos acordos de delação premiada, de colaboração premiada, no âmbito penal, que é exatamente o crivo judicial. Vossa Excelência mencionou a questão en passant, mas eu ousaria sugerir que se deixasse bastante claro, já que Vossa Excelência está dando pela constitucionalidade da Lei 12.850 de 2013, onde esses acordos estão previstos, que o parágrafo 7º do artigo 4º fosse integralmente observado, porque diz o seguinte: realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termos, as declarações, etc. Ministro Ricardo Lewandowski. Para que o juiz examine a regularidade e a legalidade do acordo, a adequação dos benefícios pactuados à lei, a adequação dos resultados da colaboração também aos propósitos da lei e, finalmente, a voluntariedade da manifestação do colaborador. Então, isto, se Vossa Excelência me permitir, isto, embora Vossa Excelência, em boa hora, disse, pelo menos en passant, que o acordo teria que ser homologado pelo juiz, pelo menos para que aqueles anteriores à decisão tenham eficácia, talvez pudesse ficar claro que, nos termos da própria lei que Vossa Excelência está considerando constitucional, esta homologação é necessária, porque, afinal de contas, trata-se de uma transação, tanto no âmbito do direito público como no âmbito do direito privado. As transações, não precisam ser necessariamente homologadas pela autoridade judiciária para que possam surtir efeitos no ordenamento jurídico. É o que eu simplesmente, manifesto em voz alta com relação a uma preocupação que me vem à mente. Ministro Ricardo Lewandowski, perfeito, porque minha ideia é exatamente essa. Eu me referi genericamente, fiz questão de constar que, nos termos da lei 12.850, Alexandre de Moraes, ministro do STF. Todos os requisitos da lei, mas me parece que a preocupação de Vossa Excelência é importantíssima. Então, eu abrirei um tópico na conclusão, porque no item 4 eu coloco exatamente isso, devidamente homologados em juízo. Mas, além de citar a Lei 12.850, eu colocarei que há necessidade da homologação nos termos, e depois eu remeto a todos os colegas. Tá bem. Obrigado pela parte, ministro. Obrigado. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como voto, ministro Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux,
Edson Fachin, ministro do STF. Eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, cumprimento os eminentes pares e, em especial, o eminente ministro Alexandre de Moraes, relator do feito ora em julgamento. Também saúdo o senhor presidente, as sustentações orais que aqui aportaram, quer do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e do ilustre advogado, doutor Walter Barbosa Bittar, que também sustentou nesta sessão. O paradigma do presente tema de repercussão geral, como bem relatou o ministro Alexandre de Moraes, foi reconhecido em controvérsia oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Lá na origem, como assentou Sua Excelência, o STF julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do ora requerente e de outras 24 pessoas físicas e jurídicas em desdobramento da denominada Operação Publicana. A questão que veio a desate e colheu agora o acutíssimo voto do ministro Alexandre de Moraes é aquela que diz respeito à possibilidade de utilização da colaboração premiada no âmbito civil, mais especificamente em ação civil pública por ato de improbidade movida pelo Ministério Público. O que está, portanto, sobre a mesa da análise é saber se a colaboração é compatível com a já multimencionada Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92, em face de três princípios que, como normas jurídicas, integram o texto da Constituição da República Federativa do Brasil. O princípio da legalidade, à luz do inciso 2º do artigo 5º, da imprescritibilidade do ressarcimento erário, à luz dos parágrafos 4º e 5º do artigo 37, e da legitimidade concorrente para a propositura da ação nos termos da regra incidente ao Ministério Público, consoante o parágrafo 1º do artigo 129, também da Constituição. Senhor presidente, eu houvera preparado uma alongada declaração de voto como resultado do estudo que fiz sobre essa matéria, mas anoto que a compreensão que tenho é convergente com a hora esposada pelo eminente ministro relator, eis que também entendo possível a utilização da colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade, restando compatível a celebração de acordo de colaboração com a Lei 8429 de 1992, conclusão que leva o desprovimento do presente recurso extraordinário. Como também acentuou o ministro Alexandre de Moraes, essa possibilidade de utilização encontra limites, até porque não me parece haver dúvida que devem ser protegidos os direitos fundamentais do colaborador, bem como respeitados os limites materiais do acordo celebrado. E na declaração de voto, procuro explicitar essa ordem de limites e, bem assim, verticalizar o exame daqueles três pilares que já mencionei e que foram minudentemente analisados pelo eminente ministro relator. Por isso, senhor presidente, eu estou assentando a possibilidade, do ponto de vista constitucional, da celebração do acordo de colaboração premiada, tal como fez Sua Excelência, o eminente ministro relator, e eu estou acompanhando o ministro Alexandre de Moraes no dispositivo, ou seja, pelo desprovimento do recurso. Estou, então, de acordo com Sua Excelência,
no que se refere à constitucionalidade da utilização da colaboração premiada e quanto às condicionantes apresentadas por Sua Excelência, ressalto o meu entendimento, que, aliás, foi mencionado pelo eminente ministro relator, segundo o qual a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo colaborador e, portanto, de natureza imprescritível, não se confunde com a pena aplicável ao agente ímprobo. A pena pecuniária pode ser objeto do acordo de colaboração, ao contrário do ressarcimento ao erário, que é obrigatório e imprescritível. Entendo que, assim, a coerência do ordenamento jurídico permanece preservada, na medida em que não se confunde os institutos da reparação ao erário e da sanção aplicável ao agente ímprobo, bem como não são sinônimos, como sabemos, direito indisponível e direito não sujeito à autocomposição. Portanto, das observações feitas por Sua Excelência e que mencionou à guisa de conclusões, estou de acordo, portanto, com a conclusão número 1, com a conclusão também de número 2, e no que diz respeito à interveniência da pessoa jurídica interessada, aqui me permito pontuar que, em meu modo de ver, considerando que o acordo de colaboração premiada vincula não apenas o Ministério Público, mas todos os demais legitimados a ajuizar a ação de improbidade, parece-me um efeito recomendável que se proceda à comunicação do ajuizamento da ação de improbidade, ajuizamento por parte do Ministério Público, à pessoa jurídica interessada. Mas, nesse ponto, e apenas aqui indico que não entendo seja necessária a interveniência da pessoa jurídica interessada, bastando sua comunicação, o que também se coaduna com o dever de cooperação entre as partes, tal como preconizado no artigo 6º do Código de Processo Civil. Creio que assim se colocam os limites materiais do acordo celebrado, devem ser, como são, então, preservados os direitos fundamentais do colaborador em respeito ao próprio escopo do acordo e não me parece demais reforçar que os princípios da boa-fé e da segurança jurídica limitam a utilização do acordo na via da Em pauta, agravo no recurso extraordinário, 1.175.650, Milton Antônio de Oliveira de Giacomo contra o Ministério Público do Paraná. Eu acompanho o eminente ministro relator. Por videoconferência, vota o ministro Edson Fachin. Deste agravo em sede de recurso extraordinário, o que conduz a manter os termos do acordo prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, entendendo que se revela compatível com a Constituição a celebração de acordo de colaboração premiada que contemple em suas cláusulas matérias relativas ao ressarcimento ao erário, bem como disposições acerca da impossibilidade de punição do colaborador em eventual ação de improbidade administrativa, desde que respeitados os direitos fundamentais do colaborador e os limites materiais do acordo celebrado. É a síntese do voto e é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Vossa Excelência, então, nega provimento ao recurso, nos termos do voto também do relator. No plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Para o voto. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento nossas eminentes ministras, colegas. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. E ministra Carmen Lúcia, cumprimento os eminentes colegas e também o doutor Walter Barbosa Bittar, que esteve na tribuna, e o senhor Procurador-Geral
da República. STF julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. Doutora Carmen Lília. Presidente, o meu voto é muito breve e eu o inicio cumprimentando o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, que fez, eu penso, uma análise detalhada e mais do que suficiente do tema e produzindo as conclusões que a mim me parecem as mais acertadas. Nesse universo em que existe acordo de leniência, acordo de colaboração premiada criminal, não veria nenhuma razão para se excluir a possibilidade de acordos em processos de natureza civil, notadamente envolvendo improbidade administrativa, lembrando que a lei já prevê outras hipóteses de acordos envolvendo o Banco Central, envolvendo a Comissão de Valores Mobiliários, envolvendo o CAD, e, portanto, não veria problema nisso. E também estou de acordo com a ressalva feita pelo ministro Alexandre de Moraes quanto ao dever de ressarcimento do erário. Essa parte não é disponível por quem esteja celebrando o acordo. Eu acho que esta forma de administração consensual e de composição consensual de litígios, inclusive especialmente na área da corrupção, é muitíssimo importante, porque aí se obtém o caminho, muitas vezes, para chegar ao dinheiro, para chegar à conta, para se compreender a estrutura interna desses esquemas fraudulentos. Aliás, um problema que existe em relação a esses acordos, que não está posto aqui, presidente, mas em algum momento precisa ser equacionado, é a multiplicidade de atores que podem celebrar acordos e muitas vezes a insegurança jurídica de você firmar o acordo com um ator público e depois ter problemas com outro ator. Você firma com o Ministério Público e depois tem problema com o Tribunal de Contas da União, ou você firma com a CGU e depois tem problemas com o Ministério Público. Portanto, era preciso avançar em mecanismos de coordenação de todos os atores para que esses acordos realmente promovessem segurança jurídica, dando os incentivos adequados para a sua celebração e, muitas vezes, para o desfazimento desses esquemas que são ruinosos para a administração pública e vulneram a probidade administrativa. Mas aqui, essa não é a discussão e, portanto, eu tinha como tese de conclusão do meu voto, na mesmíssima linha do ministro Alexandre de Moraes, a seguinte proposição: é legítima a celebração de acordo de colaboração premiada pelo Ministério Público em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que enfim, em outras palavras, a mesma proposição básica de Sua Excelência. STF julga se é possível a colaboração premiada em ação civil pública. Razão pela qual eu estou acompanhando integralmente e louvando a qualidade do seu voto. Obrigado, presidente. Vossa Excelência também nega provimento nos termos do voto do relator. Vou suspender a sessão pelo tempo regimental em razão do horário e depois voltamos para colher os votos remanescentes. Ministro Luiz Fux, presidente do STF.